Eu tenho 4 revelações de Deus para te entregar na oração do Salmo 91 da manhã de hoje. E eu tenho certeza que essas 4 revelações do céu vai fortalecer a sua fé, abençoar a sua vida e trazer muitas bênçãos para a tua casa. E eu quero cumprimentar a todos com um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando agora a oração no Salmo 91. E nesse momento eu quero orar por você e depois desta oração de agradecimento por mais um dia, vamos estar trazendo 4 revelações de Deus. Deus me deu 4 revelações dentro do versículo do Salmo 91 que leremos daqui a pouco e será a resposta de Deus para a tua vida, para a tua alma. Portanto, neste momento, oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da verdade, na tua presença poderosa aqui estamos, nesta manhã de vitória. Estamos aqui para buscar a tua face na beleza da tua santidade. Os nossos corações estão, Senhor, abertos para receber a tua palavra, ouvir a tua voz. Nós consagramos esse dia para o Senhor. Nós consagramos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. Nós consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos para Ti e Te pedimos, Pai, por Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pelo Teu amor que é infinito, o Teu amor que é sublime, o Teu amor que é poderoso para realizar grandes coisas. Então, vem curar aqueles que estão doentes, visita agora o corpo, a alma, o espírito, trazendo saúde para o corpo, para a alma. Deus, em nome de Jesus, que todas as doenças sejam expulsas no nome de Jesus e que o Senhor traga saúde para a vida de cada um que me escuta nesse instante. Eu intercedo, eu oro e te peço esta bênção toda especial sobre a vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos e todos digam amém e graças a Deus. Salmos 91, versículo de número 2. O texto bíblico nos diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu tenho 4 revelações de Deus para te entregar dentro desse versículo aqui. 4 revelações que vai abençoar a sua vida. A primeira revelação que nós encontramos nesse texto é: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É a primeira revelação. A segunda revelação é o meu refúgio. A terceira revelação é minha fortaleza. E a quarta revelação é nele eu vou confiar. Nele confiarei. E aqui nós podemos contemplar 4 revelações de Deus para os nossos corações. Primeiro, Deus é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. E quando nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus, isso significa muita coisa. Quando a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso Deus, isso significa que Ele é aquele que guarda as nossas vidas. Isso significa que Ele é o nosso Pai que nos defende, o nosso Pai que nos guia, o nosso Pai que está conosco 24 horas. Na segunda-feira, Deus está lá com você. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 24 horas, sem parar, a presença de Deus está
contigo. Quando a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Deus, isso é a garantia, a convicção de que nós temos um Deus que não está apenas no céu, mas temos um Deus que habita dentro dos nossos corações. E isso significa muita coisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo pousava sobre a vida das pessoas. Mas só que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele entra dentro do coração daqueles que buscam a presença de Deus. Então o Espírito Santo não está apenas sobre você. O Espírito Santo está dentro de você. Quando o salmista no Salmo 91 ele diz que Ele é o meu Deus, isso significa Ele é o meu Senhor. Isso significa Ele é o meu pastor, Ele é o meu advogado, Ele é o meu médico, Ele é o meu juiz que guarda a minha vida. A palavra Deus significa Ele é o nosso tudo e Ele traz a providência de tudo. Ele nos guarda em tudo e está em todos os momentos junto conosco. Esta é a primeira revelação do texto que nós encontramos aqui. E a segunda revelação, nesse verso 2, é quando o texto diz assim: primeira revelação, Ele é o meu Deus. Segunda revelação do texto, Ele é também o meu refúgio. E para que serve um refúgio? Como o nome já diz, refúgio é um lugar aonde você se guarda, é um lugar aonde você se defende. Nas guerras, quando os soldados iam para as guerras, para as batalhas, eles tinham um lugar de refúgio. Quando eles percebiam que o adversário estava lutando com muita força, com muita ira, normalmente os soldados tentavam se refugiar, tentavam se guardar para que o mal não os destruíssem. Da mesma forma é o nosso Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso protetor. Então essa é a segunda revelação que nós encontramos aqui. Deus é o nosso refúgio. Em Deus você pode se refugiar. Em Deus você pode ser guardada e guardado. E a terceira revelação que nós encontramos dentro desse texto está na fortaleza. Primeira revelação, o nosso Senhor é o nosso Deus. Segunda revelação, o nosso Senhor é o nosso refúgio. E a terceira revelação é: o nosso Senhor é a nossa fortaleza. Você pode dizer comigo assim? Deus é o meu refúgio. Deus é o meu Senhor, o meu Deus. E Ele é também a minha fortaleza. E quando nós lemos esse texto aqui, ó, que Deus é a nossa fortaleza, sabe o que isso me faz lembrar? Quando eu leio Deus é a nossa fortaleza, isso me faz lembrar do texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá energia. Naquele que me dá o controle da minha vida. Quando eu digo o controle da minha vida, Ele dá a minha vida em controle. Óbvio que o controle está na mão de Deus, mas a minha vida está controlada. A minha vida está na régua. A minha vida está sobre o controle divino. Então está tudo sobre o controle de Deus. Eu sei que existem situações, preste bem atenção no que eu vou falar agora, existem situações que parecem que fogem do controle. Se atente bem ao que eu vou falar agora nesse momento. Existem situações que aparentemente parece que está fugindo do controle. Quem aqui já passou por isso? Você já passou por essa situação?
de você sentir aquela sensação que as coisas estão fugindo do controle? Que as coisas parecem que estão embaraçando? As coisas parecem que não estão no controle e você, às vezes, se preocupa com o cenário atual? Deus te trouxe aqui nesta oração para falar ao seu coração da seguinte maneira: meu filho, minha filha, eu estou no controle da tua vida. Eu estou controlando a tua entrada, estou controlando a tua saída, estou controlando a tua jornada. Eu não saí do controle, diz o Senhor para o seu coração. As coisas parecem que está saindo do controle, mas a minha mão está controlando todas as circunstâncias. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus me ordena a dizer, e eu preciso falar o que Deus está me impulsionando a falar. Ele está no controle do universo. Ele está no controle dessa situação, deste momento que você está vivendo. Esta fase que você está vivendo, Deus está no controle dela e as coisas vão dar bem. As coisas vão dar certo. Acalma o teu coração. Se tranquilize com esta palavra. Confia tão somente. Deus está no controle. Isso significa que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer os desafios da vida. Você pode conquistar o impossível e o sobrenatural. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. E é isso que o Salmo 91 está nos revelando. O Salmo 91 está nos revelando, número 1, que o Senhor é o nosso Deus. Número 2, que o Senhor é o nosso refúgio. E número 3, que o Senhor é a nossa fortaleza. Isso significa que você tudo pode naquele que é a tua fortaleza. Você tudo pode naquele que te sustenta. Você tudo pode naquele que te levanta. Você tudo pode, minha amiga, meu amigo, naquele que está segurando a tua mão direita e dizendo: não temas, eu estou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu vou na tua frente, eu abro o mar, eu aplano o caminho para que você passe no território da vitória e que o cenário da bênção se estabeleça na sua história. Toma posse desta revelação, pelo amor de Deus. Digita esta frase nos comentários: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Você crê que tudo pode naquele que te fortalece? Então coloca aí, por favor, por gentileza, essa frase poderosa: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode superar o que passou. Você pode vencer o que está vivendo. Existem pessoas aqui que estão passando um momento difícil na saúde. Existem pessoas me ouvindo aqui que estão passando um momento difícil nas finanças. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui que está passando um momento difícil com os filhos. Existem pessoas me ouvindo aqui que está passando momentos difíceis na vida, mas Deus te trouxe aqui e Ele manda dizer para o teu coração: eu estou no controle, eu te dou força, eu te dou graça, eu te dou ânimo, eu te sustento, eu te guio. Eu estou contigo, diz o Senhor. O Deus do Salmo 91 manda dizer para o teu coração: filho, filha, eu estou no controle de tudo. Eu sou aquele que te fortalece. Eu sou aquele que te dá força para vencer. A Bíblia diz assim, que os que confiam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus por esta palavra. E a quarta revelação é justamente sobre isso. A primeira revelação, o Senhor é o nosso Deus. A segunda revelação, o Senhor é o nosso refúgio. A terceira revelação, o Senhor é a nossa fortaleza. E a quarta e última revelação do verso 2 é: e nele, somente nele, totalmente nele, exclusivamente nele, confiarei. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Deixa eu te explicar aqui o que representa e o que é verdadeiramente confiar em Deus. Confiar em Deus é você dar o primeiro passo e Ele coloca o chão. Você dá o segundo passo e Ele coloca o chão. Exemplo, Jesus andando sobre as águas. Ele chama os discípulos e diz assim, tudo começou assim, Jesus chama os discípulos e diz: entre no barco e atravesse para o outro lado, e eu encontrarei vocês. Os discípulos entraram no barco e foram atravessar para o outro lado. E a tempestade começou a vir. De repente, eles avistam de longe um homem andando sobre as águas. Naquele momento, eles ficaram assustados com aquela visão de um homem andando sobre as águas, e eles gritaram dizendo: é um fantasma! É um fantasma! Então Jesus gritou de volta e falou: não é um fantasma, sou eu, Jesus! Primeira lição eu aprendo aqui. Perceba que os discípulos acham que é um fantasma, mas na verdade é Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes Jesus está entrando em cena, muitas das vezes Jesus está entrando na situação, entrando na circunstância difícil, mas às vezes a pessoa acha que é um fantasma. O que isso significa? A pessoa acha que não é Jesus que está agindo. A pessoa acha que aquela situação não é Deus que está se movendo, mas Deus está se movendo na tempestade. Deus está se movendo na circunstância difícil. É dentro desse desafio que você está enfrentando, é dentro dessa prova, é dentro dessa calamidade que você está vivendo, é dentro dessa situação que Jesus está manifestando a glória e o poder dele. E foi justamente isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles pensavam, é um fantasma, mas na verdade era Jesus entrando naquela situação. Era Jesus trazendo o sobrenatural na vida deles. Aí Jesus falou: sou eu, não é um fantasma. Quando Jesus disse sou eu, não é um fantasma, o que aconteceu? Pedro se levantou e disse: se és o Senhor, permita-me ir ter contigo também. Nossa, Pedro era um homem de fé. Quando Pedro viu que quem estava andando possivelmente era Jesus, Pedro falou: se és tu, permita-me também andar sobre as águas. Aí Jesus disse: vem, Pedro. E aí, se você estivesse no lugar de Pedro, e Jesus falasse assim: eu vou te fazer um convite, vem, sai do barco e pisa nessa água, você não vai afundar. Se fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós ali no lugar de Pedro, imagina só comigo essa cena: Jesus andando sobre as águas, e agora Jesus está te convidando
para andar sobre as águas também. É um desafio muito grande, tem que ter muita confiança, né? E é por isso que o Salmo 91, verso 2 está dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vou confiar. Se Ele mandou andar sobre as águas, eu vou andar. Se Ele mandou andar sobre as águas, eu vou andar. Então, Pedro estava aqui na fé desse salmo. Jesus mandou e eu vou confiar. Eu vou confiar. Então Pedro foi e deu o primeiro passo. Tem uma frase que diz assim, ó: para se andar uma grande jornada, começa pelo primeiro passo. Primeiro você começa e depois você conclui. Só podemos concluir aquilo que nós começamos. Então Pedro foi lá e pisou na água e ele não afundou. E ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo, ele confiou totalmente na palavra de Jesus e começou a andar sobre as águas. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? Minha filha, meu filho, você está andando sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas? Andar sobre as águas significa andar no sobrenatural, andar na providência de Deus, andar sabendo que Deus vai prover o pão de amanhã. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Deus vai garantir a providência na tua vida. Deus vai garantir a providência nas tuas finanças. Não vai te faltar nada na mesa. Eu profetizo em nome de Jesus, não vai faltar nada na tua mesa. Não vai faltar nada. Deus vai prover na tua mesa. Deus vai prover na tua geladeira. Deus vai prover na tua conta bancária. Deus vai prover no teu guarda-roupa. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus está dizendo para alguém: estou trazendo providência para tua geladeira, para o teu guarda-roupa e para tua casa, para as tuas despensas. Providência do céu eu trago sobre a tua vida. Eu sou Jeová Jirê, o Deus da providência, diz o Senhor. Confia, anda sobre as águas. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Eu acho que Pedro pensou assim: quando o vento soprou, Pedro olhou para baixo, olhou para o lado. Eu acho que Pedro pensou assim: o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu tô pisando em cima da água e não tô afundando. Que a Bíblia diz que Pedro começou a andar e a Bíblia diz que um vento soprou. E quando o vento soprou, ele sentiu medo. Então possivelmente Pedro deve ter pensado: o que eu estou fazendo aqui de pé, em cima das águas? E Pedro temeu e começou a afundar, ó. Ele começou a afundar, começou a afundar, começou a afundar, começou a afundar. E ele foi afundando, 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 prestes a se afogar nas águas. Então Pedro gritou, o grito da alma. Pedro disse assim: socorre-me, Jesus! Socorro, Jesus! Tem pessoas me ouvindo aqui que a sua alma está gritando por socorro. A sua alma está gritando: socorro, Jesus, me tira do vale. Socorro, Jesus, me tira da prova. Socorro, Jesus, me tira dessa situação difícil.
socorro, estou afogando nessa situação. Estou afogando nessa situação. E Deus manda te dizer: você não vai se afogar nesta situação. A minha mão te encontra nesta manhã e te segura e te coloca de pé novamente sobre as águas. Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara as suas filhas. Você está na mão de Papai do céu, e Papai do céu não te larga, Papai do céu não te deixa. Você está na mão do Todo-Poderoso e Ele não vai deixar você. Você pode estar se afogando em meio aos problemas, mas Jesus chegou, te segurou pela mão, te colocou de pé novamente e você vai vencer, 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 vencer. Sabe por quê? Porque a sua confiança está plena naquele que faz milagres, naquele que é o Deus do impossível. Quantos tomam posse desta palavra? Pelo amor de Deus, coloca o seu amém aí, manda esta oração para mais alguém e vamos orar para concluir. Vamos orar para nós fecharmos com chave de glória a nossa oração. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de orar. Deus, Ele colocou no meu coração uma missão muito linda. A missão de levar a palavra de Deus para mais pessoas. E nós queremos muito poder expandir essa obra. Abrimos uma igreja aqui na Bahia, vamos abrir outras igrejas aqui na Bahia também, mas queremos também, com fé em Deus, um dia poder abrir igrejas em outros lugares no Brasil. E para isso nós precisamos de recurso financeiro para poder expandir a obra de Deus. Graças a Deus eu estou juntando aos pouquinhos as ofertas que vocês mandam, os dízimos também, para a gente, em um momento certo, poder expandir essa obra para alcançar mais vidas pelo Brasil inteiro, quem sabe até fora do Brasil. Então, vidas precisam de libertação, vidas precisam da bênção de Deus e você pode colaborar. Tá aqui o número Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, Igreja Nascidos para Vencer. O CNPJ é o 44361-951-00161. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos pedir para o Senhor nos abençoar mais e mais. Portanto, neste momento, com o coração cheio de fé, oremos a oração do Salmo 91. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, nós estamos aqui com o coração convicto, com o coração cheio de fé, crentes no sobrenatural, sabendo que o Senhor é o Deus de milagre, o Deus do impossível. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos. Pedro andou sobre as águas e nós podemos andar no sobrenatural e viver os milagres que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha curar, venha libertar, venha transformar, que todas as doenças sejam removidas do corpo, da alma e do espírito. Deus, eu apresento a vida de todos os ofertantes, de todos os dizimistas, que o Senhor os prospere, todos que vão contribuir nesta missão, que o Senhor traga uma chuva de bênção, uma chuva de vitória, uma chuva de novidade de vida, que o Senhor os recompense. O valor é pequeno, mas a fé é grande. Nós precisamos do pouco, o pouco de cada um, com fé, realizará grandes coisas para o Senhor, para esta missão que o Senhor nos deu. Eu apresento a todos que estão firmados nesse propósito de oração, nas orações da manhã. Visita esta mulher agora, visita este homem agora, trazendo a cura, trazendo o renovo, trazendo a restauração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure casamentos,
casamentos que estão quebrados, casamentos que estão feridos, que o Senhor traga restauração agora, neste exato momento, que o Senhor traga restauração de casamentos que estão à beira do divórcio, que o Senhor traga amor, que o Senhor traga união. Na vida dos solteiros também eu te peço, vem abençoar os solteiros, vem abençoar os noivos, os viúvos, as viúvas, até mesmo aqueles que passaram por um processo doloroso de um divórcio e não sabe o que fazer, que o Senhor dê a direção para esta pessoa. Eu apresento também a vida financeira de cada um que me escuta neste momento. Vem trazer a providência, vem curar, vem salvar, vem transformar, vem multiplicar na vida financeira do teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos com fé, nós te pedimos com fé, porque sabemos que aonde a tua mão toca, o diabo não pode tocar. Aonde a mão de Deus está, a mão do adversário não pode atrapalhar o que Deus faz. O adversário não pode paralisar o que Deus está realizando. Então realiza, Senhor, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Realiza o impossível, realiza o sobrenatural. Nós cremos na resposta, nós cremos no milagre, nós cremos no sobrenatural e te pedimos com toda a fé, abençoa, livra, guarda, protege e traz a cura, porque tu és o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Visita agora, Senhor, os hospitais, visita os enfermos, visita os cansados, visita os sobrecarregados e traz o ânimo, traz a força, porque em ti nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e que esta força que vem do céu possa vir sobre a tua igreja, sobre o teu povo, abençoando de todas as maneiras, de todas as formas e em todas as áreas. Que em todas as áreas a multiplicação e a bênção do céu se confirme em nossas vidas, na bênção do Salmo 91, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Toma posse desta oração e diz assim comigo: a bênção do Salmo 91 está sobre mim. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E a promessa do Salmo 91 se cumpre na tua vida e na tua família. Um grande e forte abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza. Tenha um bom dia de muita paz e de muitas alegrias. A paz do Senhor e até breve.